Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Quando Michael entrou em casa naquela tarde, o céu ainda estava claro, mas dentro dele tudo era escuridão. Ele não bateu a porta com raiva, nem chamou o nome de Rachel como alguém com pressa. Apenas entrou calmo, como quem já sabe o final da história, mas ainda precisa ler as últimas páginas. Rachel estava na cozinha, com as mãos molhadas de lavar algo na pia, e se virou ao ouvir a porta. Seus olhos encontraram os dele, e a primeira coisa que ela notou não foi a mala. Foi a calma em seu rosto, que parecia completamente fora de lugar. Era como se Michael estivesse prestes a dar uma palestra, e não a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Ela secou as mãos e se aproximou dele, insegura. "O que é isso?" ela perguntou, apontando para as duas malas perto da porta. Michael a observou por um instante. Respirou fundo, como se organizasse os pensamentos antes de liberar cada palavra. Caminhou até o sofá, sentou-se devagar, do jeito que faria, antes de apresentar um conceito complexo em aula, e disse: "Você se lembra das minhas aulas sobre mecânica quântica, certo?" Rachel franziu a testa surpresa. "O que isso tem a ver com tudo?" Ele a interrompeu, ainda calmo. Ela ficou parada, sem saber se deveria se aproximar ou recuar. Michael continuou com um olhar fixo nela, mas sem acusação, apenas uma espécie de tristeza contida. Existe uma teoria chamada superposição. Ela diz que uma partícula pode existir em dois estados ao mesmo tempo, até que alguém a observe. Só quando você olha para ela é que ela precisa escolher ser uma coisa ou outra. Antes disso, ela é tudo e nada ao mesmo tempo. Rachel não disse nada. Ela entendeu o que ele queria dizer, não como aluna, mas como esposa. Aquela introdução não era técnica, era emocional. Michael entrelaçou os dedos no colo, pensativo, e continuou. "Eu estou nesse ponto agora, entre dois estados, entre ficar e ir embora, entre acreditar e desistir. Mas diferente de uma partícula, eu não posso manter isso para sempre. Eu preciso decidir. E essa decisão depende de uma coisa." Rachel tentou manter a voz firme. "Que coisa?" Michael se levantou, foi até a mesa de jantar, abriu sua pasta e tirou um envelope branco. Colocou-o sobre a mesa com cuidado, como se fosse algo frágil. Ele não o empurrou em sua direção, nem ergueu a voz. Apenas disse: "Antes que você diga qualquer coisa, eu quero que você veja isto." Ela encarou o envelope como se fosse uma bomba relógio. Seus dedos pairaram no ar antes de tocar o papel. Algo na respiração de Michael lhe dizia que aquele momento era o ponto sem volta, que quaisquer palavras que viessem a seguir mudariam tudo. Ele não parecia com raiva. Não parecia magoado no sentido usual. Parecia alguém que havia chegado ao limite da lógica e da emoção e decidido que era hora de colapsar a própria realidade. Rachel pegou o envelope, mas não o abriu ainda. Queria fazer perguntas, entender, mas de alguma forma sentia que a resposta já estava ali, suspensa no ar. Ela já sabia o que ele havia descoberto. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente. Michael sentou-se novamente, mais silencioso agora. Seus olhos permaneceram na expressão dela, esperando por aquela observação para finalmente revelar a verdade. A superposição emocional que ele carregara por semanas estava prestes a desaparecer. Ele sabia que o que viria a seguir não era mais teoria, era a vida real. E, diferente das partículas, ele não teria outra chance de escolher um estado diferente. Rachel respirou fundo e, com as mãos trêmulas, começou a abrir o envelope. Rachel puxou lentamente a aba do envelope, como se cada centímetro rasgado também estivesse cortando um fio de esperança. O papel dentro era grosso, sólido, do tipo que não se usa para anotações casuais. Ela o tirou com cuidado, quase com reverência,
como se temesse que a verdade impressa ali gritasse mais alto que o silêncio na sala. A primeira coisa que viu foi uma imagem, uma fotografia colorida, nítida demais para ser um engano ou coincidência. Mostrava ela sorrindo, entrando em um hotel em Chicago, e ao seu lado estava Brian. A mão dele repousava naturalmente em suas costas, como algo que já haviam feito muitas vezes. O jeito como os dois pareciam, relaxados, próximos, despreocupados, dava a impressão de que ninguém mais no mundo existia. Rachel fechou os olhos brevemente, sentindo o rosto esquentar. Seu coração batia no peito, como um tambor de guerra. Ela virou a foto, e preso no verso, havia o recibo de uma reserva. 2 hóspedes, quarto 512, 2 noites, data 14 de fevereiro, o mesmo fim de semana em que ela disse que viajaria sozinha, apenas para a conferência. Michael não disse uma palavra. Ele observava Rachel, mas não havia acusação em seus olhos. Havia algo pior, uma decepção silenciosa, um tipo de dor que não grita, mas corrói em silêncio. Rachel continuou olhando os papéis, e-mails impressos onde ela e Brian combinavam horários de voos, compartilhavam piadas internas, uma mensagem com um emoji de coração. Ela sabia exatamente o que cada palavra significava, o que cada linha escondia, e agora, despidas do desejo que um dia as alimentou, tudo parecia tão patético. Como você... Ela começou, mas sua voz era fraca, como se testasse se ainda conseguia falar. Michael finalmente respondeu, embora sua voz fosse baixa, quase um sussurro. Eu queria te fazer uma surpresa. Ela ergueu os olhos, confusa. Uma surpresa? Ele assentiu, mas não sorriu. No dia dos namorados, eu sabia que você estaria em Chicago. E pensei que seria legal te enviar flores, champanhe, uma carta, algo simples. Eu sabia que estávamos distantes. Imaginei que talvez fosse um gesto simbólico para nos reconectarmos. Rachel fechou os olhos. O peso da culpa era tão grande que parecia empurrar seus ombros para baixo. Ela sabia o que viria a seguir. Sabia o exato ponto de ruptura. Michael continuou. Liguei para o hotel. Me apresentei e disse que queria enviar um presente para minha esposa, Rachel Edwards, que estava hospedada lá para uma conferência. A moça, na recepção, foi educada. Ela disse: A senhora Edwards já recebeu flores no quarto 512, entregues por um homem que veio ao lobby esta tarde. Ela achou que eu era ele. Depois me agradeceu e desligou. Rachel cobriu o rosto com as mãos, incapaz de encará-lo. Eu congelei. Ele continuou. Fiquei apenas olhando para o telefone e pela primeira vez em anos não consegui explicar racionalmente o que estava acontecendo. Foi como se o universo tivesse desabado sobre mim. Ele fez uma longa pausa. Depois se recostou no sofá, com os olhos fixos em um ponto qualquer na parede, como se ainda estivesse lá, revivendo cada segundo perfeitamente. Eu não te liguei naquela noite. Você me mandou uma mensagem dizendo que estava cansada, que ia dormir cedo, porque teria um dia cheio. Eu respondi: Ok, amo você, e fui para a cama do meu lado, o lado que sempre fica vazio quando você viaja. Rachel mordeu o lábio com força, tentando não chorar, mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas e ardentes. Não era apenas vergonha, era arrependimento. Arrependimento real, Michael prosseguiu, a voz trêmula, mas firme. Eu poderia ter te confrontado ali mesmo, poderia ter feito uma cena, voado até o hotel, te arrastado da cama dele. Mas eu não queria agir por impulso, queria entender, precisava ter certeza. Então comecei a juntar as peças, e quanto mais eu procurava, mais fácil ficava. As datas, os horários em que você estava fora, as noites com suas amigas da academia, as desculpas. Rachel sussurrou. Eu nunca pensei que você faria isso. Michael finalmente olhou diretamente para ela. E seu olhar não era de raiva ou ódio. Era o olhar de alguém que perdeu a fé no mundo.
Eu também nunca pensei. Mas às vezes a verdade não espera que estejamos prontos. A respiração de Rachel parecia pesada agora, como se o próprio ar da casa estivesse trabalhando contra ela. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, que o fundo do poço ainda estava mais abaixo e que depois de tudo o que ele disse, não havia mais para onde se esconder. Rachel continuava sentada, imóvel, segurando os papéis como se queimassem suas mãos. A sala estava pesada com um silêncio denso, do tipo que só existe entre duas pessoas que já disseram demais e ainda tem muito a enfrentar. Michael não tirava os olhos dela, mas também não a pressionava. Parecia estar esperando, talvez por coragem, talvez pelo momento em que ela finalmente desmoronaria. Foi ele quem falou, com a voz cansada, quase gentil demais para a gravidade do que estava prestes a dizer. Eu não fui o único que descobriu. Rachel ergueu o rosto, assustada. Havia algo em seu tom que lhe causou um arrepio na espinha. O quê? Michael se inclinou um pouco para a frente, cotovelos nos joelhos, mãos entrelaçadas. Ele parecia diferente agora, menos o professor, mais o marido traído, mas ainda mantendo aquela compostura perturbadora de um homem que não se deixou arrastar pelo caos. Quando percebi que isso estava acontecendo há mais tempo do que eu imaginava, decidi que precisava ouvir a perspectiva de outra pessoa. Alguém sobre quem você provavelmente não teria coragem de me contar. Então, fui até a única pessoa que sabia exatamente como é estar do outro lado dessa equação. Rachel já sabia que nome estava por vir. Ainda assim, ouvi-lo de seu marido foi como um soco no peito. Jenna! Ela não respondeu. Apenas encarou o chão, como se esperasse que as fibras do tapete engolissem sua culpa. Michael se levantou e caminhou até uma pequena estante no canto da sala. Passou os dedos distraidamente pelos livros, como se procurasse por algo. Não um título, mas uma memória, ou talvez uma fuga. Então, falou novamente, sem olhar para ela. Foi mais fácil do que eu pensei encontrá-la. Ela é organizada como toda boa esposa. Está nas redes sociais, vai aos eventos das conferências dele, aparece em fotos antigas. Eu só precisei prestar atenção e enviar uma mensagem. Rachel abriu a boca, tentando dizer algo, mas nada saiu. Eu a convidei para um café. Ele continuou. Não disse muito na mensagem, apenas que eu era o marido da Rachel e que talvez tivéssemos algo em comum. Rachel se encolheu ainda mais no sofá, como se quisesse desaparecer. Sentia-se pequena, exposta, patética. Michael, por outro lado, parecia preso em uma narrativa que precisava externar, não para machucá-la, mas porque era real, e ele a guardara por tempo demais. Ela aceitou se encontrar. Escolhemos um café tranquilo, numa quarta-feira chuvosa. Cheguei primeiro, pedi um cappuccino, sentei no canto. Eu não sabia se ela apareceria, mas ela apareceu, exatamente às 4 da tarde. Ele fez uma pausa. Seus olhos se desviaram para a janela, como se ainda pudesse ver Jenna entrando. Ela entrou vestindo um casaco encharcado, com o rosto pálido, e antes mesmo de se sentar, me perguntou: ele está me traindo com a sua esposa, não está? Rachel levou a mão à boca. Não conseguia decidir o que doía mais: imaginar como Jenna se sentiu ou perceber que ela, Rachel, sempre soube, em algum lugar profundo. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela se sentou, pediu um chá de camomila e começou a falar. Michael andava lentamente pela sala, como se cada passo ajudasse a aliviar o peso das memórias. Ela disse que já tinha suas dúvidas há anos. Brian sempre foi bom em esconder as coisas, mas havia sinais nas conferências. Horários estranhos, ligações que eram interrompidas quando ela atendia, o jeito como ele evitava te mencionar e as roupas dele, sempre tão bem arrumadas como se fosse encontrar alguém especial. Rachel fechou os olhos. Lembrou-se de como Jenna havia sido gentil
Nas poucas vezes em que se encontraram, 2 ou 3 interações breves em eventos acadêmicos, nunca imaginou que aquela mulher doce estivesse silenciosamente lidando com tantas suspeitas e feridas sem nome. Passamos quase 2 horas naquele café, disse Michael, sentando-se novamente, alinhando histórias, datas, viagens, até mesmo as piadas internas dos seus e-mails. Tudo se encaixava. Cada dúvida que ela tinha, eu confirmava com algo que havia descoberto, e vice-versa. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. No final, ela chorou, mas não foi um choro de desespero. Foi de limpeza, como se finalmente estivesse livre de algo que a consumia por dentro. Ela me agradeceu, disse que agora poderia decidir o que fazer com a própria vida. Com a verdade em mãos, Rachel enxugou as lágrimas em silêncio, o rosto inchado, a respiração curta. Parecia estar afundando dentro de si mesma, esmagada pelo peso do que havia causado. Não havia defesa nem explicação, apenas ruínas. Eu não fui cruel com ela, disse Michael suavemente. Nem com você. Eu só queria a verdade. Queria sair dessa confusão com alguma dignidade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio que parecia um peso esmagador sobre eles. Rachel não suportava mais aquele olhar, aquela calma que feria mais do que qualquer grito. Quando finalmente ergueu os olhos, viu o rosto de um homem que amara por mais de uma década e que agora estava aprendendo a viver sem ela. Rachel respirava de forma irregular, como se o próprio ar tivesse se tornado denso e não passasse por sua garganta. Seus olhos vermelhos e vidrados corriam pelo ambiente, procurando alguma rota de fuga. Mas não havia fuga, não ali, não na frente de Michael. O envelope ainda estava sobre a mesa, aberto, exposto, como a verdade que agora se interpunha entre eles. E o silêncio na sala não era o mesmo de antes. Era tenso, frágil, pronto para se estilhaçar com qualquer palavra mal escolhida. Michael cruzou os braços lentamente. Mal se movia, como se cada gesto calculado fosse sua maneira de manter o controle. Mas seus olhos diziam o que sua boca não dizia. Ele estava no limite, o tipo de limite em que não se grita, apenas se desiste. Rachel finalmente falou, a voz fraca, mas forte o suficiente para cortar o ar. Foi um erro. Eu nunca planejei nada disso. Michael ergueu os olhos devagar, olhando para ela com uma mistura de tristeza e ironia. 4 anos, Rachel. Você realmente quer chamar isso de erro? Ela abaixou o olhar, ficou em silêncio por alguns segundos, mas então algo dentro dela se rompeu. Talvez o peso do remorso, talvez o fim iminente, talvez apenas a necessidade de finalmente parar de mentir. Começou de forma estúpida, disse ela, com a voz trêmula, numa conferência em Boston. Lembro de me sentir cansada, entediada, invisível, e então Brian apareceu. Ele comentou sobre a minha palestra, disse coisas gentis, me ouviu, algo que eu não sentia há muito tempo. Michael não reagiu, nenhuma palavra, nem mesmo um suspiro. Apenas ouvia, e de alguma forma isso doía ainda mais. Eu não fui para aquela conferência planejando te trair. Eu realmente não fui. Mas aconteceu. Saímos para jantar com um grupo grande depois do evento. No final, éramos os únicos dois ainda conversando no caminho de volta. Entramos no elevador juntos e eu deixei acontecer. Eu poderia ter dito não, mas não disse. Ela engoliu em seco, limpando uma lágrima que escorria pelo queixo. Pensei que seria só daquela vez que eu voltaria para casa, enterraria aquilo, esqueceria, seguiria em frente. Mas aí veio outra conferência, outra cidade, a mesma história, e depois de um tempo, paramos de fingir que era por acaso. Michael descruzou os braços e se levantou lentamente. Foi até a janela, de costas para ela. Ele olhou para a luz do dia que desaparecia lá fora, sem dizer nada. Rachel continuou, as lágrimas fluindo livremente agora. A culpa me consumia, sempre consumiu, mas também me confundia,
Porque quando estávamos juntos, eu me sentia viva, me sentia desejada, importante, ouvida. Com você, com o tempo, eu me sentia apenas funcional, como se fosse mais uma peça da rotina. Eu sei que isso não justifica nada, e não estou tentando fugir da responsabilidade, mas foi assim que começou, e foi assim que continuou. Michael respirou fundo. Seus ombros subiram e desceram, mas ele ainda não se virou. Quando falou, sua voz era baixa, firme, cortante. Você teve 4 anos para parar. Rachel fechou os olhos com força, como se aquela frase tivesse atingido um nervo exposto. Eu pensei em parar tantas vezes. Às vezes eu dizia a mim mesma: é isso, acabou. Mas então outra viagem aparecia, outra desculpa, e eu me deixava levar. Fui covarde demais para encarar a verdade, para encarar você. Ele se virou lentamente, finalmente olhando para ela. Seus olhos estavam úmidos agora, mas ele não chorava. Era uma tristeza contida, impossível de esconder. O que vocês dois tinham? Ele perguntou. Era amor? Rachel hesitou. Era uma pergunta direta, mas a resposta não era simples. Eu não sei. Talvez tenha sido em alguns momentos. Mas agora acho que foi apenas uma fuga, uma fantasia, um jeito de evitar a monotonia sem consertar nada de verdade. E olhando para você aqui, vendo o que eu fiz conosco, percebo o quão perdida eu fiquei no caminho. Antes que qualquer outra coisa pudesse quebrar aquele momento, o telefone de Rachel vibrou na mesa lateral. Ela se virou devagar, como se já soubesse quem era. Caminhou até o aparelho e, ao ver o nome na tela, congelou. Hesitou por um segundo. Depois, se virou para Michael e mostrou o visor. Brian ligando. Michael não disse nada, apenas observou. Rachel atendeu a chamada e colocou no viva-voz. A voz de Brian soou frenética, apressada. Rachel, você falou com ele? A Jenna descobriu tudo. Ela saiu de casa, levou as crianças. Tá me ameaçando. Diz que vai contar para os meus pais, para o chefe do departamento, para todo mundo. Eu não sei o que fazer. Você também contou para o Michael? Rachel, por favor, fala comigo. Me diz que a gente pode consertar isso. Rachel fechou os olhos. A ligação parecia a última peça podre de um quebra-cabeça que já estava destruído. Ela apertou o botão para desligar. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Michael esfregou os olhos e falou, sem olhar para ela. Que bagunça! Rachel olhou para ele, com os olhos marejados, e murmurou. Eu te contei tudo, porque sabia que de alguma forma você merecia pelo menos isso, a verdade. Michael assentiu levemente, mas não respondeu. Apenas caminhou até as malas e pousou a mão em uma das alças. Rachel deu um passo à frente. Eu perdi você, não foi? Ele olhou para ela por um momento muito longo, mas não precisou responder. Ela já sabia. Ela ficou onde estava, no meio da sala de estar, observando Michael como se houvesse alguma forma de desfazer o que foi feito, mas não havia espaço em seus olhos para promessas ou segundas chances, apenas resignação. Não era ódio, tampouco frieza, era a exaustão profunda que só se sente quando se ama de verdade. Aquele silêncio que grita, que encerra capítulos inteiros com um simples chega. Michael puxou a mala num único movimento fluido, como se o tivesse ensaiado 1000 vezes em pensamento. Rachel aproximou-se lentamente, com a expressão de quem sabe que não pode detê-lo, mas que ainda assim precisa estar presente quando tudo ruir. Não trocaram palavras a caminho da porta. Sob o umbral, Michael sarou e percorreu o ambiente com o olhar. A sala que haviam construído juntos. A prateleira com os livros que ela vivia a reorganizar. O tapete torto que ele prometia consertar, mas nunca o fez. O sofá onde assistiram a tantos filmes de domingo, partilhando mantas, doces caseiros e silêncios cúmplices. Agora,
Aquele mesmo espaço parecia oco, desgastado, como se o lar tivesse sido esvaziado pela falta de cuidado e de verdade. Rachel pegou a outra mala. Pesava, não pelo conteúdo, mas por tudo o que representava. Ajudá-lo a levá-la até o carro não foi um gesto de bondade. Foi a admissão silenciosa de que ela também era parte daquilo, que a mala não era apenas dele, era deles. E de tudo o que haviam quebrado. Caminharam em silêncio até a garagem. Os passos ecoavam no assoalho de madeira, batidas secas, que marcavam o compasso do que restava da relação. Michael destrancou o carro com um clique. A luz vermelha piscou. Abriu o porta-malas e, sem esforço, guardou a primeira mala. Rachel continuava a segurar a outra. Olhou para ele, os olhos marejados, como se esperasse que ele a salvasse. Mas Michael apenas estendeu a mão, pedindo a segunda mala. Eu amei você, ela sussurrou, como uma última tentativa de provar a algo. Michael pegou a mala e fitou-a. Os seus olhos estavam serenos, e por um instante fugaz, os traços do seu rosto suavizaram, como se ainda se recordasse do que aquele amor um dia fora. Mas a resposta não foi: eu também amo você, nem sequer um adeus. Foi a verdade crua, de quem descobriu tudo da forma mais brutal. Se eu não tivesse tentado te fazer uma surpresa no Dia dos Namorados, se tivesse simplesmente ignorado a data, como nos outros anos, talvez eu nunca soubesse de nada. Rachel comprimiu os lábios, tentando engolir a dor. Mas ele não disse aquilo como um ataque. Era mais uma constatação triste, a ironia amarga que o universo lhe servira. Irônico, não é? Ele continuou, batendo o porta-malas com firmeza. Um pequeno ato de gentileza, um único gesto de afeto, e foi justamente isso que me revelou a verdade. Ele contornou o carro e parou, com a mão na maçaneta. Respirou fundo uma última vez. Olhou para o céu que escurecia e murmurou em voz baixa, mas firme, como se fizesse um brinde à própria tragédia. Nenhuma boa ação fica impune. Rachel levou a mão ao peito. A frase pairou no ar, dirigida não apenas a ela, mas a algo maior. Era a reflexão amarga de alguém que, no fundo, ainda acreditava na bondade, mesmo que ela lhe tivesse custado tão caro. Michael entrou no carro. O motor ganhou vida com um rugido, preenchendo o silêncio da garagem. Rachel recuou um passo, observando, como se ainda esperasse que ele engatasse a marcha a ré, baixasse o vidro e dissesse: vamos tentar outra vez. Mas não houve reviravolta, nem milagre. Apenas o som dos pneus a rolar lentamente pela entrada da garagem, desaparecendo na escuridão da rua. Ela permaneceu ali, sozinha, em silêncio, abraçando o próprio corpo como quem segura um vaso trincado, com medo de que se parta em 1000 pedaços. Dentro de casa, tudo continuava igual, e ao mesmo tempo nada mais era como antes. E no seu peito restava apenas a dolorosa certeza de que, por vezes, a pior consequência não é o fim, mas sim a consciência de ter sido a causa dele.